Pronto? Glórias a Deus. Estamos no ar, Manuel? Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. É um prazer estarmos mais uma vez presentes nessa live. Sábado passado, nós não realizamos a nossa live, né, por motivo de força maior, questão familiar, mas hoje, graças a Deus, o Senhor nos permitiu estar aqui e eu glorifico muito a Deus por estar aqui com todos vocês, tá bom? Deus continue abençoando a vida de todos que estamos assistindo. Para mim é um prazer em nosso momento de mãos dadas, tá certo? Porque sozinho ninguém pode caminhar. Então, eu preciso muito da sua presença, eu preciso muito que você nos ajude compartilhando, participando, tá certo? E com certeza, Deus tem uma bênção especial para a sua vida, com certeza, Deus tem algo especial para você. Mas você precisa acreditar, tá bom? Porque a vitória é nossa, é sua, mas nós precisamos acreditar nessa vitória. Hoje, nós estamos felizes com a presença do nosso amigo, já de muitos anos, nosso amigo Gilmário Oliveira. É isso mesmo? Isso mesmo. Deus abençoe, meu pastor, da Igreja Batista Resgatando Almas para Cristo. É isso mesmo? Vidas para Cristo. Vidas, resgatando vidas para Cristo. É um amigo já de muitas datas e eu passo para que ele possa também cumprimentar os nossos amigos ouvintes aí nessa noite. Graça e paz, meus irmãos, é uma satisfação imensa estar aqui no programa do nosso querido, amado irmão Gleidson para participar com os irmãos. Quero agradecer essa oportunidade que ele nos concedeu de estarmos aqui nesse programa de mãos dadas e também agradecer aos irmãos da Igreja Batista Resgatando Vidas que está nos assistindo, a minha esposa também, Deus abençoe. Como ele falou, somos amigos aí de longas data. E é um privilégio fazer parte da história desse grande homem de Deus, um presente que Deus ele tem nos proporcionado. Deus abençoe, fique ligado, meus queridos amados irmãos, como falou nosso querido irmão Gleidson, compartilhe para que outras vidas também venham a ser edificadas em nome de Jesus. Gilmar, é um prazer, a gente já se conhece há muitos anos, desde quando você estava na Assembleia de Deus. Nós já dirigíamos cultos juntos, nós já ouvíamos um ao outro ministrar a palavra. Já tive o prazer de estar ministrando na Igreja Batista, onde o nosso amigo Gilmário, ele pastoreia, e é um grande homem de Deus, e Deus vai continuar com certeza abençoando esse ministério. Quero agradecer aqui a algumas pessoas, a Tamires, a paz do Senhor, ao Tiago, ao Glederson, meu xará. Deus abençoe sua vida. É importante a presença de cada um de vocês. Eu quero começar essa nossa live fazendo a leitura aqui de um texto. Uma leitura, um texto que eu acabei recebendo e achei, Gilmário, muito interessante. É um texto até um pouco longo, mas eu quero começar fazendo essa leitura aqui, porque eu achei muito interessante, já vista o cenário que a gente está vivendo, né? Então, eu quero fazer a leitura desse texto. É um texto que o autor ele é desconhecido, mas eu achei interessante. Por quê? Porque nós já estávamos vivendo aquela onda da tecnologia, da internet, onde as pessoas malmente se falavam dentro de casa, né? O mundo virtual estava a todo vapor. Hoje não é diferente, continua. Mas hoje o cenário mudou um pouquinho, né? Eu quero fazer a leitura e diz assim, o tema é o mundo de luto. O mundo de luto. Veja o que diz aqui. De repente, a roupa de marca, o perfume importado e as joias não servem mais para nada, porque não tem onde exibi-las. De repente, todo o dinheiro guardado não tem onde ser usado, porque não se pode viajar ou fazer compra nos shoppings. De repente,
Um carro só é o suficiente, porque não se pode ir para lugar algum. De repente, a casa de praia terá que ficar vazia, porque não se pode chamar os amigos para um fim de semana juntos. De repente, aquela linda casa que vivia cheia ficará sem ninguém, porque não se pode receber visitas. De repente, os idosos terão que ficar sozinhos, sem o carinho dos filhos e netos, porque um simples abraço pode custar a sua vida. De repente, aquela sonhada festa que teve que ser cancelada, porque as pessoas têm medo de estar juntos. De repente, a vontade de estar perto das pessoas queridas se tornou um desejo proibido, porque amar agora é ficar distante. De repente, entrar na igreja se tornou algo impossível, porque as portas estão fechadas. De repente, o mundo inteiro afastado, porque uma pandemia ameaça a população. E essa parte aqui é que é interessante, Gilmar. De repente, tudo que se precisa é da misericórdia de Deus, porque mais nada importa agora. Veja só. Veja só, Gilmar. As coisas que se davam tanto valor passou a perder o seu valor. Por quê? Porque essa pandemia veio e fez com que tudo isso perdesse a importância. E o sentido também. E levou também os seres humanos a lembrar de Deus, porque no momento dessas coisas aí, muitos se esquecem do Deus único e verdadeiro. Exatamente. E faz do seu eu o seu próprio Deus, ou ídolos, ou coisas. As pessoas estavam tão voltados para o seu prazer próprio, né? Para o imediatismo de fazer aquilo que queria, quando bem queria, a hora que queria. Usava o seu dinheiro, o seu carro, ia para onde queria, comprava o que queria. E de repente as pessoas estão vendo que tudo isso está perdendo o seu valor. A sua casa de praia, né? O seu status, a sua importância. E agora tudo o que eles pedem é misericórdia a Deus por causa das suas vidas. Justamente. Porque esse vírus também veio para trazer reflexão para a vida dos seres humanos. O quanto eles precisam dessa misericórdia. Porque quando as pessoas estavam envolvidas nessas coisas, esqueceram do amor de Deus, esqueceram do seu perdão, da sua misericórdia. Digo aqueles que vivem fora da presença, porque aqueles que ainda estão dentro da presença são lembrados todos os dias. Mesmo assim, alguns dentro da presença se esqueceram também. Verdade. E aí essa pandemia veio e estabilizou aquilo em que o homem e a mulher confiavam, nas coisas que ele possuía. Então esse vírus, na realidade, veio para trazer não só essa reflexão, como também mostrar que nada daquilo que o ser humano possuía, como você falou, perdeu sentido. E de repente, sabe o que passou a ter todo o valor? A vida. Verdade. E para se ter a vida, agora os homens precisam ir àquele que é o dono da vida. Só o Senhor. Só o Senhor Jesus agora para nos livrar. Eu tenho costumado dizer que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Agora o homem tem que entender que ele pode, ele deve tomar todas as providências necessárias. Nós precisamos guardar a vida dos nossos pais, dos nossos avós, porque é um grupo frágil diante dessa pandemia toda. E aí o abraço passa a ter aquela importância. Acredita, meu amigo, que uma das coisas que eu estou tendo dificuldade é encontrar as pessoas e não poder pegar na mão. Porque eu sempre tive esse costume, um costume meu, que quando eu vejo e agora a gente brinca, de repente, faça aí, Romero, aqui, né? É aquela brincadeira para evitar até que alguém
se chateie, mas eu tenho tido dificuldade em não pegar na mão, porque eu sempre fui uma pessoa muito receptiva. Eu sempre gostei de pegar na mão, eu sempre gostei de abraçar, né? Porque com esse gesto eu mostro a importância, tá certo? Então hoje as pessoas estão passando a entender a importância de um aperto de mão, de um abraço, de estar perto, porque mesmo a questão dessa internet que estava deixando as pessoas distantes, mas as pessoas tinham liberdade de abraçar ou de pegar na mão quando encontrava, né? De matar até a saudade. Hoje não, hoje está se existindo um decreto, está se existindo uma obrigatoriedade em você não pegar na mão, porque é um cuidado. Cuide da sua mão, passe o álcool, lave com sabão e tal, mas não pegue na mão, não abrace. Qual é a orientação? Que os filhos menores não abracem, até os adultos também, não abracem os seus avós, não abracem os seus pais, não peguem na mão, né? E aí nós temos um costume, sempre tive com minha mãe, hoje também tenho com meu pai, de dar a bênção. Até hoje não deixei de fazer. Tenho meu pai, continuo dando a bênção a ele, mas tomando as devidas precauções, os devidos cuidados, porque ele já é um senhor de 88 anos, mas o homem está aprendendo que o que na verdade tem valor é a vida. Lembra daquela frase que se dizia que a vida não valia um passarinho? Hoje as pessoas estão vendo o real valor, estão lutando pela vida. Estão lutando pela vida. E é importante porque a vida é um dom de Deus, que deu a nós seres humanos e precisamos valorizar, acima de tudo. Por isso que hoje as pessoas estão vendo que a vida, na realidade, tem valor, como você falou, principalmente os nossos ancestrais, principalmente os nossos avós, os nossos pais, os filhos têm valor, porque as outras coisas já perderam o sentido. Fama, bens, cadê agora? Por exemplo, essa pandemia veio também para trazer para a vida do ser humano a realidade que tem e o valor, como nós já falamos, da vida. Quem hoje não está lutando, se prevenindo para preservar? Quem quer pegar a pandemia? Quem quer pegar o coronavírus? Ninguém, porque sabe que ele pode matar. Por isso que foi necessária essa pandemia para levar o ser humano a andar na prevenção e se valorizar e valorizar também a vida do outro. Porque além de eu me conservar, eu preciso também conservar a vida do outro. Que isso é importante para que a gente venha dar um basta e não deixar que essa pandemia venha se alastrar entre nós seres humanos. Quando eu comecei essa live aqui, eu comecei por um propósito. Porque há 8 anos nós realizamos um trabalho com a família. Então eu comecei isso aqui até para que eu pudesse estender isso para as famílias. E as famílias pudessem entender a importância de estar perto, de colocar Jesus no centro, de se reunir. De repente vem a pandemia. E aí, meu amigo, as pessoas começam a se reunir, começam a estar com as suas famílias, começam a estar perto dentro do seu lar. Começam a fazer live, mas você vê que as lives, Emanuel falou aqui, que é quem está por trás das câmeras, que aí todo mundo começou a fazer live. Mas se você observar, a maioria está fazendo live com seu filho, como eu também faço, né? Algumas lives pelas madrugadas, com meu filhinho, com a minha filhinha, com a esposa, né? Ao redor da mesa, com a sua família. Ou seja, precisou vir um vírus, uma pandemia, para que nós cristãos, estou falando de nós cristãos, pudéssemos entender a importância de ter a família reunida dentro de casa. E quem não tinha tempo para a família agora está tendo. Não tem desculpa. Tempo de sobra. Alguns estão de férias, como está aqui o nosso pastor, né? As empresas estão dando férias aí para poder dar um tempo para que esse vento passe, tá certo? Então agora nós estamos tendo tempo e glória a Deus por isso. Eu fico tão feliz
em ver que as famílias, meu pastor Gilmar, está se reunindo. Isso é maravilhoso. Agora, o que eu tenho falado sempre, vou continuar falando, que quando isso finalizar, quando esse evento passar, gente, vamos continuar dando valor à vida, vamos continuar dando valor à família, porque aquela pessoa que estava longe, alguém entra em contato, porque sabe que pode ser atingido. Então, deixa eu falar com fulano, deixa eu conversar com ciclano, deixa eu ficar perto do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. Que esse sentimento não passe com a pandemia vai passar. Mas esse sentimento de amor, da importância do outro, possa, meu pastor, continuar reinando nas nossas vidas. Não é só aquele encontro de igreja. Não. Vamos ter a valorização do amigo, da família. Hoje, muitos estão querendo receber visita em sua casa e não pode. Justamente. É ou não é assim? Para não querer se contaminar e nem contaminar os seus entes queridos. Até as pessoas que não tinham costume hoje querem visitar. Verdade. Sentem o desejo de visitar. Pegar na mão, às vezes até nós, como é costume de nós cristãos, sempre saudamos aos outros, dar um abraço, apertar a mão, tem uns que apertam forte, até o irmão dá um glória. E está impossibilitado justamente por causa de quem? Da pandemia. E a preocupação é tão grande hoje, como você falou, Gredson, porque quem morre com coronavírus não pode ser velado. Imagine que situação. E aí as pessoas também estão com medo. Poxa, é minha oportunidade então de me preocupar, de preservar, de zelar, de me prevenir, de prevenir os meus familiares. Por quê? Porque vai que esse coronavírus pega ele morre, e eu não posso ver pela última vez, nem velar. Imagine que situação. Justamente. Pessoal, a coisa está séria, mas não precisamos entrar em pânico, tá certo? Vamos continuar orando, nós estaremos fazendo uma oração aqui por você, por sua família. Compartilhe aí, se você puder, compartilhe essa live. Nós estaremos orando por sua família e daqui a pouco o nosso pastor estará aqui dando uma palavra, tá bom? Mas eu quero também aqui cumprimentar mais algumas pessoas que estão conosco, tá bom? Nós temos mais algumas pessoas conosco aqui. A minha esposa Adna Trindade, Deus abençoe. Beijo, meu amor, te amo, viu? Obrigado por sempre me apoiar em todos os momentos. Nosso amigo Tiago, Deus abençoe. A Cláudia, a Adelúcia, Josias, meu amigão, Deus abençoe sua vida. A Milena, Deus abençoe, querida. Muito obrigado por estar aqui presente em nossa live. O Marcos, que eu costumo chamar de Marquinhos. Deus abençoe, meu amigo. Um forte abraço. Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim, tá bom? Deus abençoe. A Miriam, que é uma grande amiga, também tem nos ajudado muito a minha família, né? A Geolendes, a Gleides, ao Gil. Deus abençoe, tá bom? A minha família, que sempre me acompanha, a Geine. Forte abraço a todos. Ao Josué, meu amigo. Deus continue te abençoando. O Carlos, que eu costumo chamar de Carlinhos, o presbítero Carlos, Deus abençoe. O Wendel, forte abraço, amigo. Samuel Amaral, grande homem de Deus. Esse aqui eu conheço há mais de 20 anos atrás. Samuel, Deus abençoe, Samuel. Muito obrigado por sua presença. Vânia Freitas, também conheço desde a minha juventude, ali na sede da Assembleia de Deus. Obrigado, Vânia, por sua participação. Tamires e outros aí, nós somos gratos pela presença de vocês, tá bom? Nós iremos fazer uma oração por sua família, nós iremos fazer uma oração por você que está nos assistindo. Eu costumo dizer, você que está nos assistindo agora e aquelas pessoas que irão assistir depois, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Logo depois da oração, nós estaremos ouvindo aqui o pastor falar um pouco a respeito de como ele está se comportando com a igreja dele, né? Dele no sentido de que Deus deu a ele, né, a autoridade de estar à frente da igreja, a igreja de Cristo. Nós sabemos, é só uma forma de expressão, mas a igreja que Deus concedeu que ele estivesse ali, né, na sua direção como pastor, pastoreando. Ele vai falar um pouco a respeito disso, mas vamos fazer uma oração. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos.
E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você. Essa live não é uma live apenas para nós termos o Ibope, mas é para abençoar a sua vida. Desde o início foi assim e vai continuar sendo assim. Todos os sábados, às 21 horas, nós estaremos aqui para abençoar a sua vida. Então feche seus olhos, vamos orar. Se você estiver com a família, chame a família aí para a sala para fazer parte dessa oração. Chame a família, chame a mãe, chame o pai, chame o irmão. Diga, vamos participar dessa oração, tá bom? Coloca a mão aí no seu coração, tá bom? Coloca a mão no seu coração. Deus vai abençoar a sua vida. Grande Deus e Pai, Deus, nesse momento eu peço, Pai, em nome de Jesus, visita esta pessoa que está em sua casa, assistindo nesse momento essa live, ouvindo essa oração, e as pessoas que ouvirão posterior, Pai. Eu quero pedir a estas pessoas todas, em nome de Jesus, uma bênção especial, a vitória, a cura espiritual, a cura psicológica, para que não haja pânico, para que não haja desespero nessa mente, a cura física. Deus eterno, eu estou te pedindo, como teu filho está aqui, o Emanuel, está aqui o nosso pastor Gilmário presente nesta oração, concordando comigo, e aonde 2 ou 3 concordares, eu sei que você também está concordando comigo aí. Em nome de Jesus eu determino a vitória para a sua vida, eu determino a vitória para a sua família, eu determino a vitória para os seus pais, para os seus filhos, para o seu lar. Eu determino a vitória em nome de Jesus. E você diz amém. Pastor Gilmário, nós estamos passando um momento complicado. Em Camaçari, nós recebemos um primeiro decreto. Esse primeiro decreto nos dava o direito de cultuarmos até 50 pessoas, né? Claro, seguindo alguns critérios, que é importante, não sou contra. Eu acredito que é preciso haver sim a prevenção. Depois, houve um segundo decreto. Esse segundo decreto não permitiu mais que a aglomeração fosse feita, né? Então, muitas igrejas acabaram fechando por respeitar o decreto, tá certo? Para evitar um problema da contaminação, tá bom? Assim como também nos comércios, mas eu estou querendo me dirigir especificamente aqui às igrejas. E agora saiu um terceiro decreto, isso sexta-feira, aonde as igrejas poderiam voltar, né, a cultuar com um número até 50, com alguns critérios, né, tendo ali o álcool gel para as mãos, tendo ali o distanciamento de 2 metros, né? E agora esse terceiro decreto, inclusive, na sexta-feira, falou-se até a respeito de se cultuar, mas com máscara, né? E aí hoje, se não estou enganado, me parece que o prefeito já revogou esse decreto de ontem, né? Para que, na verdade, não fosse mais permitido, dizendo que houve uma conversa com a população, com a liderança. Mas eu quero o seguinte, eu quero que você fale um pouco antes de você ministrar a palavra, e logo depois você ministra a palavra de Deus. Eu quero saber como você, meu pastor, tem lidado com isso, como você tem tratado com a igreja, com os seus membros, com os seus congregados, em meio a toda essa informação e essa pandemia que está existindo em Camaçari, apesar de nós em Camaçari termos apenas 4 casos confirmados, né? Mas mesmo assim está se existindo toda essa dificuldade, né, para liberar o culto, mesmo com essa limitação, mesmo com uma série de critérios. Está existindo uma resistência muito grande. Como é que você tem lidado com a igreja? Como é que você tem trabalhado com os seus membros? Nos fale um pouco, porque ali também tem muitos pastores, né, que têm feito da forma que é possível e, de repente, a sua orientação, a sua forma de trabalho pode, de repente, ajudar esse pastor que está também passando por esse momento difícil de tantas informações, de tanta permissão, proibição, e nós precisamos ter um jogo de cintura para fazer isso. Como é que você está trabalhando isso com a sua igreja? Bom, queridos, logo no primeiro decreto, inclusive mês que vem, quando sair o primeiro decreto, acerca da limitação de 50 pessoas, é o mês da nossa festividade de aniversário da igreja.
3 anos de existência da Igreja IBRVC, Igreja Batista Resgatando Vidas para Cristo no Brasil. E quando nós recebemos, logo nós entramos na ação de obedecer às autoridades, porque uma das coisas que nós precisamos aprender como crentes em Jesus, que nós devemos obedecer às autoridades, desde que não firem os princípios da Bíblia. Quando é que o crente, quando é que o líder espiritual não obedece às autoridades constituídas? Quando estes impõem lei que fere os princípios da fé em que nós professamos. No caso da determinação do governador da Bahia, pediu a limitação de 50 pessoas. Então, como nós também estávamos no mês de festividade, obedecemos. Demos espaço que ele pediu. A princípio era 1 metro. A princípio era 1 metro. Era 1 metro, nós colocamos na igreja. Estávamos na semana de festividade, 3 anos de existência da nossa igreja. Colocamos também álcool na frente da igreja para que os irmãos que entrassem no templo viessem lavar as mãos e pudesse adentrar para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, porque a pandemia existe. A pandemia chegou no Brasil. Então, nossa obrigação é se prevenir. Então, nós da Igreja Batista assumimos essa responsabilidade de cuidar dos nossos, como nós já falamos desde o começo, a importância que tem de cuidar da família, cuidar dos amigos, cuidar dos mais allegados, cuidar dos conhecidos. Outra coisa também que nós pedimos aos irmãos, aqueles que tivessem gripado, não fosse para a igreja, procurasse uma unidade de saúde. Não é que o irmão ou a irmã que a princípio estava gripado, já estava com vírus, já estava com a pandemia. Não, mas era um meio de prevenção. Ainda mais que a gente sabe que quando alguém está gripado, a sua imunidade está baixa. Então, qual foi a determinação? Quem estiver gripado, não vá ao templo. Procure uma unidade de saúde. Lá as pessoas iam receber as orientações, iam fazer teste e ficassem em casa até ser curado da gripe. E aí foi no primeiro decreto nós tomamos essa medida. Então os irmãos, eles foram cultuar aqueles que não estavam gripados. Colocamos um espaço de 1 metro, tanto embaixo quanto em cima, que nós temos uma galeria na igreja ali do bairro do Cristo Redentor. E continuamos cultuando ao Senhor com a determinação de até 50 pessoas no templo. Quando foi na segunda, no dia 23 de março, houve o segundo decreto que foi suspenso as aulas por 15 dias e dentro dessa determinação pediu que as igrejas também aderissem. Então o que é que nós fizemos? Suspendemos os cultos e pedimos aos irmãos, já no domingo, no último dia da festividade, para que nós entrássemos numa campanha de oração em prol da nossa nação, que é importante. O próprio Paulo ele vai dizer a Timóteo que ele orasse por todos os homens, principalmente por aqueles que estavam em eminência. Então pedimos à igreja para entrar em campanha de oração. Não vai haver cultos, as pregações iam ser feitas online através do Facebook, porém a igreja entraria em campanha de oração, para que os irmãos orassem 1 hora por dia em prol da nossa nação, que é importante. Como o nosso irmão falou, que só Jesus ele pode nos dar vitória, só a misericórdia de Deus, porque essa pandemia em alguns países fez arraso. E a igreja orando, Deus ele tem poder. Eu falei isso para os irmãos lá, de curar diretamente, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o poder. O próprio salmista vai dizer: uma coisa disse Deus e 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Verdade. E ele também pode usar as autoridades medicinais para proporcionar cura contra o coronavírus ou Covid-19. Deus ele pode. As autoridades medicinais também foram constituídas por Deus. Então foi essas medidas que nós tomamos. Suspendemos os cultos durante 15 dias, que foi a determinação do prefeito de Camaçari, e pedimos aos irmãos para orar 1 hora por dia em prol da nossa nação, porque nesse momento caótico, queridos, a igreja tem que orar, a igreja tem que buscar o Senhor, porque tem pessoas que usa muito o Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Assim, mas você está bem com Deus? Você está em comunhão com Deus? Você está vivendo o Evangelho?
Você está se prevenindo, seguindo as orientações? Porque tem muitas pessoas aí que fazem o papel de louco. Não se previne, não segue as orientações da Organização de Saúde. Daqui a pouco pega um texto isolado, não olha o contexto. E se prende. Justamente, e aí vem as consequências. E aí não olha aquilo que diz, não tentará o Senhor teu Deus, né? Ser prudente como a serpente. Não é isso? Justamente. Aquela orientação de Jesus quando na tentação em Mateus 4, que ele manda se lançar e diz, não é por aí não. Né? Olha, lança-te porque está escrito que os anjos darão ordem a seu respeito. Não tentará o Senhor teu Deus. Justamente, porque se a Bíblia fala que nós cristãos somos filhos da luz, e a Bíblia é um livro em que ela abre a mente do ser humano. Exatamente. Entendeu? Ela traz o conhecimento de Deus para a nossa vida. Então foi essas medidas que nós tomamos. Os irmãos que entravam na primeira determinação do prefeito tinham álcool lá, à porta da igreja, para passar na mão dos irmãos. A segunda determinação suspendemos. Estamos fazendo as lives pelo Facebook, as pregações pelo Facebook, e quando foi agora na sexta-feira, veio a terceira determinação. Tanto é que a gente ficou alegre, né? Teve irmãos, até pessoas afastadas da igreja que estão com saudade. Essa pandemia veio também para trazer a importância que tem a igreja. Aquele domingueiro agora vai querer ir outras vezes, né? Justamente. Não vai querer ir só no domingo. O desviado, o afastado, o filho pródigo. É verdade, é verdade. Estão sentindo saudade da igreja. Imagina o arrebatamento da igreja. É verdade, é verdade. Entendeu? E olha que a determinação foi Eu já ouvi muito isso aí. 15 dias. E o pessoal está sentindo agora um mês. Porque a determinação não foi fechar a igreja, né? Não foi fechar. Foi uma determinação de um período curto de tempo, justamente, por causa de um cuidado. Isso. Né? Mas mesmo nesse período curto, nós já estamos vendo não apenas o cristão, mas as pessoas que não são também, que querem estar na igreja, querem buscar a Deus, querem buscar a sua bênção, e estão sentindo saudade. E outra coisa que eu ensinei aos irmãos, queridos, você que está me assistindo, você precisa aprender que primeiro você e eu tem que ser crente em casa. Porque tem muita gente que só é crente na igreja. Tanto é que tem gente que está tendo dificuldade para orar. Preste atenção. Tem pessoas que estão tendo dificuldade para ler a Bíblia. Tem pessoas que estão tendo dificuldade de buscar a Deus. Justamente porque só era crente na igreja. E essa pandemia veio para nos mostrar também a importância que tem a família, a vida e a importância de ser crente na igreja. Então, queridos e amados irmãos, aprenda a ser crente não só na igreja como em casa, porque tudo começa no lar. É no lar onde eu e você demonstra a princípio que é vida cristã, que é servir a Deus. E isso trouxe um ensinamento também para nós. E aqueles que não tinham costume de orar em casa, de buscar em casa, de meditar na palavra em casa, estão tendo dificuldade para ser crente em casa, estão com saudade da igreja. Imagine se isso se tornasse, irmão Leidson, uma perseguição ferrenha e proibisse de maneira definitiva se abrir o templo para adorar a Deus. O que seria desses irmãos que não tem uma base na sua casa de servir a Deus? Complica. Então, veio a terceira determinação, então nós estamos cumprindo, porque não fere os princípios da Bíblia. Como eu falei, eu não posso só ser crente no templo, eu tenho que ser em casa. A igreja começou aonde? Nas casas. Nas casas. E se precisar voltar para as casas novamente, queridos, precisamos mostrar para cada um de nós o compromisso que nós temos que ter com Deus. E outra coisa, salvação individual, queridos. É nessas horas de adversidade, é nessas horas de tribulações e conflito que a igreja deve se levantar. Eu gosto muito de o hino 126 da nossa harpa cristã, irmão Gleito, que diz assim, um trecho: quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. É nessa hora agora da pandemia que a igreja tem que se levantar em oração. E a pergunta vem para você, meu irmão e minha irmã que está nos assistindo: você tem orado pela nossa nação?
Você tem orado pelos que pegaram o coronavírus? Você tem orado pelos que estão se prevenindo? Você tem orado pelas autoridades constituídas do nosso país? Independentemente se você concorda com o presidente ou não, ele é o nosso presidente, ele é o presidente do Brasil e Paulo manda nós orarmos por ele. E Gil? Oi? Também as autoridades medicinais que Deus constituiu. Isso, quando o Gilmário estava falando das autoridades medicinais, estava falando exatamente dos médicos, dos enfermeiros, no geral, aqueles que cuidam da nossa saúde. E aí o Emanuel lembrou aqui nos médicos, claro, os médicos a gente tem que orar porque são eles que estão lá, né? E nós estamos sim orando por eles, mas eu quero aproveitar, e aí o senhor já vai se preparando, que é assim que eu deixar essa mensagem, o pastor Gilmário vai estar dando uma palavra de Deus aqui. Ele falou aqui de autoridade. E aí, queridos, é o seguinte, nós temos um recadinho para dar aqui e nós vamos fortalecer, né? Porque o nosso presidente, como o Gilmário colocou, você queira ou você não queira, é o presidente do Brasil, e ele fez um pedido à nação, que domingo nós fizéssemos um jejum especial. Não é só os cristãos, é toda a nação. E aí eu falei para o amigo, o importante é saber que ele acredita no poder do jejum. Porque a Bíblia fala no poder do jejum. O homem que se humilha, que busca a Deus em jejum. Porque nós já estamos orando e vamos continuar orando. E agora ele faz um pedido. E nós entendemos e sabemos muito bem a importância do jejum. Eu poderia aqui discorrer um pouco a respeito disso, mas eu quero deixar esse tempo bíblico para o pastor, mas pedir a você que está nos ouvindo agora, e pedir a você que irá nos assistir posterior, até domingo, eu assumi, aceitar esse desafio do jejum amanhã, meu pastor Gilmário. E eu queria que você também aceitasse, não importa qual a sua religião, não importa se você não é evangélico, se você é católico, espírita, ou se você não tem religião alguma, faça um jejum amanhã, apresentando a Deus, entregando a Deus, para que Ele venha abençoar a nossa nação, venha abençoar o nosso Brasil, venha repreender essa pandemia, porque nós temos certeza que Deus é aquele que pode resolver o problema. Então, a Bíblia vai dizer, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Deus é aquele que nos ouve. Me parece que é 59 de Isaías, que vai dizer que os ouvidos deles não está gravado e as mãos não estão mirradas. O ouvido não está gravado para que não possa ouvir e as mãos não estão mirradas para que não possa salvar, para que não possa operar o milagre, para que não possa fazer o milagre acontecer. Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que tem o controle de tudo. Então, eu estou deixando esse recado, vamos orar e domingo vamos jejuar. É o jejum da nação, para que Deus possa repreender esse mal. Eu conto contigo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, pastor Gilmário. Vamos ler a palavra? Vamos ler a palavra e logo depois, no final, depois dos agradecimentos, eu também passarei a oportunidade para que você abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso Camaçari, para que nós possamos sair daqui abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra está contigo, meu pastor. Queridos, você que tem uma Bíblia em casa, abra aí no livro de Hebreus, no seu capítulo 5, no seu versículo 9. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o tema, a importância que tem Cristo em nossas vidas. Nesse momento que nós estamos enfrentando essa pandemia, muita gente, irmão Gleidson, desesperado, com medo, apavorada, e se esqueceu de Cristo. Tem muita gente aí que o foco é a pandemia, o coronavírus, o Covid-19, e tirou o alvo de Cristo, e isso é um perigo. Porque se a solução está em Cristo, e nós vamos ver isso nesse momento. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu gosto muito desse versículo aqui,
Porque o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar que Cristo, ele é a causa, ele é o motivo da nossa eterna salvação. E você que está nos assistindo precisa entender a importância que tem Cristo em nossas vidas. Cristo, ele é tão importante, meus irmãos, meus amigos e amigas, que Deus colocou ele no centro da Bíblia Sagrada. Você pode ler qualquer livro da Bíblia Sagrada. Se você tirar Cristo de algum deles, perde todo o sentido. Cristo, ele é tão importante em nossas vidas que um certo irmão certa vez disse a seguinte frase, que o vazio que está na sua alma, na sua vida, é do tamanho de Cristo. Tire Cristo da sua vida e nem esse universo pode preencher o vazio da sua alma. Cristo, ele é tão importante que o apóstolo Pedro, escrevendo lá, falando lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Cristo, ele é tão importante que em Atos capítulo 10, versículo 43 vai dizer: dele dão testemunho todos os profetas, os que nele crê receberão o perdão dos pecados. Cristo, ele é tão importante em nossas vidas e você precisa ter consciência disso aí, porque muitas escolhas o ser humano ele faz, mas se esquece de Cristo, que a Bíblia Sagrada vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Por isso que o apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar a respeito desse Cristo. E aqui o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Cristo, ele é a causa, irmão Gredson, da nossa eterna salvação. Não existe salvação, meus queridos, minhas amadas, fora de Cristo. Ele é tão importante que o versículo bastante conhecido da igreja e dos amigos, que é João 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, olha, observe que Deus aqui não faz acepção de pessoas, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é tão importante que a Bíblia Sagrada vai dizer: quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas quem não crê não vai ser, irmão Gleidson, condenado, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí quando a gente vai lá para o Evangelho de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 11, 12 e 13, vai dizer assim: e veio para o que eram os seus, e os seus não lhe receberam, mas todos quanto lhe receberam, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creram em seu nome. Aí no versículo 12 vai dizer, em versículo 13, filhos não nascidos da carne, filhos não nascidos do sangue, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando o homem e a mulher entende a importância que tem Cristo em sua vida e confessa a Ele como o Senhor da sua vida, a Bíblia Sagrada é clara em dizer que os seus pecados são perdoados. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito Santo passa a fazer morada na vida desse pecador arrependido. A Bíblia também vai dizer que o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Entenda uma coisa: aquilo que eu e você não podia fazer para ser salvo, Cristo ele fez por nós. Ele pagou o preço para eu e você ser salvo. Não precisamos fazer mais nada a não ser crer em Jesus, porque Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Eu preciso crer, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário todos quantos se aproximem de Deus e creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé ela é importante para
a salvação. Mas quem salva é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a comunidade de irmãos ali em Éfeso, o irmão Gredson, ele vai dizer, no seu capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: Ele nos vivificou. Ele quem? Cristo. O que a palavra vivificar significa? Significa que Cristo, através da sua morte e ressurreição, olha a importância que ele tem em nossas vidas. Ele nos tornou a dar a vida. Que vida é essa que o apóstolo Paulo estava falando aos irmãos de Éfeso? A vida espiritual. Você lembra lá no Jardim do Éden, quando Adão ele pecou, quando Adão ele comeu do fruto proibido, a Bíblia Sagrada vai dizer que Adão morreu espiritualmente. Adão morreu moralmente e Adão ficou sujeito à morte física. Morte espiritual é a quebra de comunhão com Deus. Morte espiritual é a quebra de relacionamento com Deus. Por isso que Cristo, através da sua morte e ressurreição, resgatou a comunhão que Adão e Eva perdeu no Jardim do Éden. Tanto é que Paulo, escrevendo a comunidade de irmãos em Coríntio, ele vai dizer que Cristo, ele nos conciliou com Deus. A palavra conciliar significa fazer as pazes. Cristo, ele é tão importante que ele foi o único que, através da sua morte, através do seu sacrifício, trouxe a paz da criatura com o Criador. Hoje eu e você podemos dizer que temos paz com Deus por causa de Cristo. Hoje eu e você podemos dizer que somos filhos de Deus por causa de Cristo. Hoje eu e você temos a ousadia, a autoridade de entrar na presença de Deus por causa de Cristo. Tanto é que o escritor aos Hebreus vai dizer: você tem ousadia de entrar no Santo dos Santos por causa do sangue. O sangue de quem? Do Cordeiro que derramou na cruz do Calvário pela minha vida, pela tua vida. Eu já estou encerrando. Cristo, ele é tão importante para que você entenda, você que está afastado, você que ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus, você precisa correr para os seus braços, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que ele é um mediador entre Deus e os homens. Ou seja, irmão Gledson, por exemplo, aqui vamos citar um exemplo. Está aqui Deus, está aqui o pecador, Cristo está no meio. O que é que ele faz com o pecador? Ele vai unir a criatura. Me dê sua mão, por gentileza. Ele vai unir, pega aqui a mão de Deus e pega a mão da criatura e une, porque ele está no meio, é o único que une a criatura com o Criador. Quem é? Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que ele é o mediador entre Deus e os homens. Olha a importância que tem Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus aqui, ele vai dizer, ele é a causa, ele é o motivo da nossa eterna salvação. Se Jesus não viesse a essa terra morrer pela humanidade, a humanidade estaria perdida, acabada, condenada ao inferno. Mas graças a Deus que enviou Jesus, ele aceitou o projeto do Pai e veio e consumou a nossa eterna salvação. Para eu encerrar, deixa eu ler aqui um texto, ainda em Hebreus, no seu capítulo 7 e no seu versículo 24, olha a importância que tem Cristo em nossas vidas. Sem Jesus, eu e você não somos nada. Sem Jesus, esqueça céus. Sem Jesus, aí você vê algumas pessoas, irmão Gledson, que não querem Jesus, que não procura Jesus, prefere o mundo com os seus pratos saborosos aos olhos humanos. Aí quando morre você vê aquela frase, até mesmo nas redes sociais, que Deus coloque em um bom lugar. Agora, meu querido, você que está me assistindo, minha querida, como é que Deus, ele vai colocar alguém em um bom lugar se em vida rejeitou a Jesus, se em vida não quis um compromisso sério com Cristo? Não tem como. Veja o que vai dizer aqui, Hebreus, capítulo 7, versículo 24. Mas visto que vive para sempre e tem
um sacerdote permanente. Aí eu vou ler o 25, para que você entenda a importância que tem Cristo. Portanto, ele é capaz, quem? Cristo. Isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele é capaz de salvar definitivamente. Outra tradução vai dizer perfeitamente. Aqueles que por meio dele aproxima-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então veja a importância que tem Cristo. Por isso que o meu conselho para você é: volte para Jesus enquanto é tempo. Você que se afastou por algum motivo, aonde você congregava, ou porque não aguentou a tentação, porque não aguentou e deixou que os desejos carnais fossem maior do que a vontade de morar no céu, volte enquanto é tempo. E você que ainda não teve essa experiência com o Senhor Jesus, você pode ter nesse momento. Ele é tão importante que, veja, ele é capaz, ele pode te salvar, não importa os pecados que você tenha cometido. Cristo morreu para tirar o pecado do mundo. Lembra lá em João 1:29, quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, quando ele avista, vem Jesus, ele disse para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se algumas pessoas depois quiserem apontar, é acusação. Não se esqueça que o passado, uma vez que você aceita Cristo como Senhor da sua vida, fica para trás, porque Cristo cravou na cruz. Mas Cristo, ele é tão importante, querido, que sem ele não tem céu, irmão Gleidson. Sem Jesus não tem eternidade com Deus. Sem Jesus não tem morada na Nova Jerusalém. Sem Jesus você jamais vai usufruir daquilo que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Por isso a importância de Cristo em nossas vidas. E aqui o escritor aos Hebreus ele vai trazer como alguns textos que nós lemos essa importância que tem Jesus. Jesus é o ser mais importante desse universo. Tanto é que a Bíblia diz que Deus não vai julgar ninguém. Entregou todo o juízo a quem? Na mão de quem? Jesus. Que é ele que vai julgar. Jesus ele é tão importante, já estou encerrando, que a Bíblia é clara em dizer, tem pessoas que dizem que ama a Deus, mas não quer contar com Jesus. A Bíblia diz, olha, quem tem um pai, tem um filho. Mas quem não tem um filho, também não tem um pai. Cristo ele é tão importante que a Bíblia diz que quando o evangelho é pregado a uma pessoa, e essa pessoa diz, hoje não estou preparado ainda, chama a Deus de mentiroso. Porque o primeiro a dar testemunho de Jesus é Deus. E quem rejeita Cristo não tem um pai. Por isso, meus queridos e amados irmãos, meus amigos, abrace a Cristo como Senhor da sua vida. E você que pensou nessa noite desse dia de hoje em desistir, faça isso não. Veja a importância que tem Cristo. Sem Cristo, nós não somos nada. E fora de Cristo, não tem segurança. Fora de Cristo, não tem perdão de pecado. Fora de Cristo, não tem conforto, não tem paz verdadeira, não tem alegria da salvação e não tem certeza de vitória. Com Cristo, passamos por tribulação, adversidade, mas temos segurança que Ele está conosco, nos protege. Ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus abençoe a vida dos irmãos e eu retorno aqui para o meu amigo, irmão em Cristo, irmão Gleidson. Eu quero continuar falando dessa importância, pastor. Quero falar com você aí. Você que vai me ouvir, não sei se nesse momento, no ao vivo ou posterior a esse momento, mas você que vai me ouvir, você precisa entender essa importância. Então você que precisa se reconciliar, se reconcilie hoje. Essa palavra foi muito forte, a importância de Cristo na nossa vida. Você que de repente não aceitou Jesus ainda como Salvador da sua vida. Você que acredita em Jesus, que conhece a sua história, mas ainda não deixou esse Jesus fazer parte da sua vida. Hoje eu te convido, aceita Jesus. Deixa Jesus fazer parte da sua vida. Passa a entender a importância. E você que conhece o Evangelho, e que está afastado, se reconcilia com Jesus, porque Ele é importante demais para a sua vida. Eu falei em uma das lives que eu fiz da madrugada, que eu encontrei um amigo, um cantor, né, olhando na sua rede social, e eu fiquei triste, porque eu via
né, pelas suas postagens, pelas suas palavras, pelo seu comportamento, que ele estava afastado de Jesus. E nós estamos tendo tantas pessoas que estão afastadas de Jesus. E nesse momento importante se reconcilia com Jesus. Eu não preciso ver você para que você se reconcilie. Ele é que precisa te ver. Ele é que precisa ver a sinceridade do seu coração em você dizer hoje: Senhor, eu quero me reconciliar contigo hoje. Muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, estão precisando se reconciliar com Jesus. E aquelas que estão afastadas também, que deixaram a sua congregação, como é costume de alguns, como diz a Bíblia, estão precisando se reconciliar com Jesus. Se reconcilia com Jesus. Eu quero deixar os meus agradecimentos, e aqui, após os nossos agradecimentos, o nosso pastor Gilmário vai orar por você. Vai orar pela sua vida, vai orar pela sua família. Vai orar por Camaçari, pastor. Especificamente por Camaçari, para que Deus traga uma bênção especial para essa cidade, nos livrando desse mal. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Eu já citei aqui, mas quero citar aqui a minha prima, que está longe, está distante, não lembro o nome da cidade, mas não está próximo não. Nossa prima Rosana, minha prima, que eu costumo chamar de Rose carinhosamente. Deus abençoe sua vida, obrigado. Obrigado por estar nos acompanhando. Nós estávamos em Euclides da Cunha, lá nós fomos, eu e o Emanuel, fazer um trabalho lá na casa do meu pai, e a nossa prima estava lá, e por 2 vezes nós ministramos a palavra lá em Euclides da Cunha, e uma dessas vezes a nossa prima esteve conosco, né? E foi uma bênção, e de lá para cá ela tem nos acompanhado, tem ouvido a palavra. Depois que saí de lá, também fiquei sabendo que foi com meu tio à igreja, e eu fiquei muito feliz, sou feliz por você estar nos acompanhando. Deus abençoe, prima, Deus abençoe a todos que nos acompanharão. E ela sempre diz: Gleison, eu estou compartilhando com os primos, eu estou compartilhando com a família, isso é maravilhoso, né? A minha amiga, cantora, Fabiana Borges, que também está aqui, nos acompanhou, ou está nos acompanhando aqui, Deus abençoe. Minha amiga, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Deus tem soprado e vai continuar soprando a sua vida, tá bom? Deus abençoe. E quero também deixar aqui registrado o meu amigo Nerivan, está nos acompanhando também, e ele estará na próxima live aqui, ministrando a palavra. Nosso amigo Nerivan, ele tem trazido mensagem às famílias, ele tem palestrado às famílias, né? É um menino abençoado, um abençoado, que tem esse ministério na vida dele de palestrar para as famílias. E eu quero ser grato a Deus por ser seu amigo, e ser grato a Deus por você ter recebido esse convite e aceitado. E no próximo sábado nós estaremos aqui com o Nerivan. Deus abençoe a todos que nos acompanham. Compartilhe, você que pode compartilhar. Continue nos acompanhando. E agora eu vou deixar o meu pastor, amigo Gilmário Oliveira. E ele vai orar por sua vida, tá bom? E nós vamos finalizar esse nosso momento. Eu tenho certeza, queridos, eu tenho certeza, meu pastor, que esse momento não é um momento vão. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida. Eu tenho certeza que pessoas vão se reconciliar. Eu tenho certeza que famílias vão começar a dar realmente esse valor de estar perto um do outro. Eu já fiz minha reunião hoje com a família. Já postei, está lá no Facebook. Você que tem o Facebook, você pode ir lá comprovar. Nós já oramos hoje, nós já registramos um momento, e já registrei no Facebook a minha família, junto com as minhas irmãs, com a minha esposa. Oramos, porque essa é a importância desse momento. Pastor, abençoe esse povo aí, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, que está afastado e quer nesse momento renovar sua aliança com Cristo, e você que ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus, você pode repetir comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Não importa a cidade, estado, o país que você está nos assistindo, mas se você fizer essa oração, a salvação de Cristo que Ele conquistou se tornará realidade na tua vida, e um dia nós iremos te ver no reino dos céus. Você vai dizer: olha, sou aquele irmão que estava assistindo vocês, ou irmã do outro lado, e naquele dia eu vi a importância que tem Cristo em minha vida, em nossas vidas. Antes de você começar a oração, você estava falando de algo aí, eu lembrei. Eu acredito que ele ainda esteja no estado de São Paulo.
nós estávamos fazendo um trabalho chamado Impacto Evangelístico, que nós fazíamos com o Aljadec, né? Você conhece, é conhecedor. E nós estávamos ali na Gleba A, naquela praça ali, parece que é Praça da Noite, aquela praça ali da Gleba A. E aí tinha um jovem lá do outro lado. E foi um dia que menos teve pessoas nesse trabalho, porque estava chovendo, né? E aí o pessoal começou a ligar, começou a dizer que não ia ter, e as pessoas vieram, vamos parar, rapaz, está chuviscando, as pessoas não vêm. Eu disse, não, nós vamos fazer o trabalho. Porque nós programamos, e mesmo que não tenha ninguém aqui, alguém vai ouvir. E pastor, tinha um jovem lá no bar, do outro lado do campo, ouvindo a palavra. E ele disse com ele mesmo, eu vou na igreja que esse pastor está pregando, que era a minha pessoa, né? E aí, ele foi para a Assembleia de Deus, foi para a sede da Assembleia de Deus, aceitou Jesus, e aí ele me procurou, contou a história. Nós trabalhávamos na liderança também do Clarim Celeste, nós chamamos ele passou a fazer parte do Clarim Celeste, depois foi para São Paulo, me comunicou que estava fazendo o mesmo trabalho em São Paulo. Então, às vezes a gente acha que é vão, mas não é. Tem alguém ouvindo, alguém vai entender a importância de Jesus na vida dele. Vamos orar? Então, você que está nos assistindo, feche seus olhos, você que pode. Se estiver aí com a família, dê as mãos, vamos orar. Não importa a sua religião, não importa a sua situação. Cristo é tudo em todos. Como disse Paulo, Ele é a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. E Ele vai trazer o alívio para a nossa vida e dar um basta essa pandemia e tirar esse terror, esse medo da vida dos moradores de Camaçari, Pai. Te damos graça por mais esse momento único que tem nos proporcionado de estarmos aqui falando da Tua palavra, Senhor, compartilhando as boas novas de salvação e mostrando a importância que tem o Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, em nossas vidas, Senhor. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, dessa família, meu Deus, que está nos assistindo, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, repreenda agora, meu Deus querido, Deus amado, todo o mal arquitetado pelo inimigo para destruir essa família, Senhor, para destruir esse jovem que está angustiado, essa senhora, meu Deus querido, que está pensando em se matar, meu Deus querido, Deus amado. Tira esse pensamento negativo da mente agora, Senhor. Que Teu Espírito agora dê um abraço nela, Senhor. E a convença do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus querido, Deus amado. Eu te peço agora, vai trabalhando na vida dela, meu Senhor. Pai querido, Pai amado, trabalhe em nossa cidade, meu Deus querido, Deus amado. Trabalhe em meio às autoridades medicinais, civis, nossa cidade, meu Deus querido, Deus amado, dando estrutura, capacitando, prudência, Senhor, para que conduza a nossa cidade conforme a Tua soberana vontade e como pede a Constituição. Pai querido, Pai amado, eu te peço a Tua prosperidade sobre a nossa cidade e não permita que esse vírus, essa pandemia venha se alastrar, meu Senhor, mas ajuda, meu Deus querido, cada família residente em Camaçari, Senhor. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, também venha curar aqueles, meu Deus querido, Deus amado, que estão enfermos com coronavírus. Tu tem poder, Tu pode curar nesse momento, meu Senhor, mas toca, meu Pai, em nome de Jesus, pois a Tua palavra diz que tudo que nós pedimos em nome de Jesus seria feito, e nós cremos que há poder no nome de Jesus, e o nome dele é sobre todo o nome. Por isso que nós te pedimos a Tua bênção sobre a vida dos moradores de nossa cidade, Senhor, sobre a vida, meu Deus, desses irmãos que estão nos assistindo, que também é de outras cidades, Pai. Venha fazer prosperar, venha dar conforto, meu Senhor. Tira o medo desses corações, pois a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, não, o Senhor nos deu um espírito de ousadia e de coragem, meu Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, vai visitando cada lar, vai visitando cada família, vai visitando cada irmão e irmã, e aqueles que acabaram de confessar o Senhor como único e suficiente Salvador, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, dê força e sustentabilidade para que eles possam estar em pé em Sua presença todos os dias das suas vidas. Pai amado, Pai querido,
Nos dá uma noite de paz em tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu passo assim o meu querido Gredson, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, pastor, sua presença aqui nesse lugar, porque eu tenho certeza que Deus está abençoando vidas nesse momento e vai abençoar mais ainda os demais que estarão nos assistindo aqui. Eu tenho trazido pessoas aqui que eu conheço, que eu sei que são homens e mulheres de Deus. Eu tenho certeza que as orações que nós realizamos aqui, a palavra que nós damos aqui, os aconselhamentos que nós estamos sempre passando aqui, não são vãos. E Deus, Ele com certeza irá continuar abençoando as vidas e as famílias. Eu sempre tive esse sonho de ter condições de levar uma palavra às demais famílias, aquelas famílias que não estavam ali conosco naquela reunião em nossa casa. Então Deus está me dando essa oportunidade e eu fico muito feliz com isso, tá? Porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou me realizando, tá? Isso para mim é importante. Eu estou fazendo o meu melhor. Talvez alguém possa assistir e possa entender que não é o melhor na concepção dele ou dela. Mas eu estou fazendo o meu melhor. Isso, diante de Deus, é que é importante para mim. Então, que Deus abençoe sua vida e vou te dar outro conselho. Faça o seu melhor. Marque a história de outras pessoas através da sua vida. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Faça os seus agradecimentos para a gente finalizar. Também eu quero agradecer aos irmãos que esteve conosco, nos assistindo. Obrigado por estar ouvindo esse humilde servo do Senhor. Se você quer conhecer, permita-me, a história da Igreja Batista Resgatando Vidas no Brasil, aí no Facebook tem a página onde conta toda a história da nossa igreja. Ela tem 3 anos de existência, através de fotos e vídeo. Então, entre lá, curta a página, nos siga. Também temos um grupo aí no Facebook com o nome Pastor Gilmar Oliveira. Entra lá, curta também o nosso grupo, participe do grupo, em nome de Jesus. E também, mais uma vez, quero agradecer por essa oportunidade, meu amigo. Foi um privilégio, foi uma honra estar aqui nesse programa abençoado, onde Deus tem feito proeza através da sua vida e dos irmãos que têm vindo ministrar, e também do Abençoado, que é um canal de Deus também, para estar aqui lhe ajudando nessa grande obra em prol da família. A família, ela é um projeto de Deus. E falando aquilo que você acabou de falar acerca que você está dando o melhor e você orientando os irmãos, eu lembrei de uma frase de uma pastora, eu não lembro o nome dela, mas ela dizia assim: tu tens o que tu dizes. Tem fé? Então tu tem o que tu disse. Deus abençoe. Muito obrigado. Igreja IBRVC, Igreja Batista Resgatando Vidas para Cristo. Deus abençoe. O nome da página? Igreja Batista Resgatando Vidas para Cristo. Igreja Batista Resgatando Vida para Cristo. Pastor, vou finalizar assim. Levanta a sua mão assim. Levanta sua mão assim para a gente abençoar. Em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida, porque nós acreditamos no poder de Deus, na palavra e na ministração por meio do poder do nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Pastor, esse momento é um momento de mãos dadas. Aqui nós podemos dar as mãos, porque Deus está conosco. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.